Ibra já deu um tapa em um adversário e fez isso com um amigo de equipe. E são poucos os que têm a coragem de enfrentar o Ibra. Até o Cristiano Ronaldo se deu mal, mas alguns resolveram revidar. Esses são os momentos que Ibrahimovic passou dos limites. Ibrahimovic tem uma briga histórica com Cristiano Ronaldo. Ele foi humilhado pelo português. Tudo aconteceu durante um jogo que valia a classificação para a Copa do Mundo de 2014. Suécia e Portugal disputavam uma vaga e tudo foi decidido em um jogo. Portugal tinha vencido o primeiro confronto por 1-0, então a Suécia tinha que ganhar pelo menos 2 gols de diferença. E isso aconteceu, pelo menos durante um tempo. Ibra fez 2 gols em menos de 5 minutos, até que a fera começou a jogar. Um homem! Uma máquina! Uma besta enjaulada! Fez 3 gols naquela partida, e assim como Ibra, fez 2 gols em menos de 5 minutos. Essa atuação histórica do Cristiano Ronaldo deixou o Ibra de fora da Copa, mas o principal é que a internet inteira foi à loucura com esse jogo. Geral começou a falar que Cristiano Ronaldo é maior e melhor que Ibra, e como o sueco tem um ego enorme, ele não gostou nada disso. Na época, ele chegou a dizer que quem realmente perdeu com esse jogo foi a Copa do Mundo, que não ia ter um jogador como ele no evento. Mas a rixa com Cristiano não parou por aí. Anos depois, ele foi jogar na Juventus, e na época, Ibrahimovic estava no Milan. Obviamente, ele foi perguntado sobre a ida do Robozão para a Juve, e disse o seguinte: que nada, o verdadeiro Ronaldo é o brasileiro. O de vocês não é um talento natural, é fruto de muito trabalho. Ele foi para um time que ganhou a Série A 7 vezes seguidas. Ir a um clube assim não é um desafio. Pois é, o cara ficou mordido com esse jogo pro resto da sua carreira. A sorte do Robozão é que Ibrahimovic não devolveu as provocações em campo, o que não aconteceu nesse próximo caso, quando estava jogando na Inglaterra, pelo Manchester United. Esse cara fez algo terrível com Ibrahimovic, que quase tirou a vida do atacante. Ibra estava caído no chão, quando esse jogador sem querer pisou em sua cabeça. Ainda bem que não foi um pisão em cheio, pois algo trágico poderia ter acontecido com Ibra. Mas não importa se foi um acidente, Ibrahimovic deu um jeito de se vingar. Olha o que ele fez momentos depois. Eu acho que essa cotovelada doeu até mais que o pisão. Quando estava na MLS, o cara fez um lance parecido. Ele já disse em entrevista que era o melhor jogador da liga naquela época. E não é que ele estava errado, mas Ibra estava sendo, no mínimo, arrogante com essa declaração. E deu pra ver que ele realmente se achava quando aconteceu esse lance. Um adversário pisou no seu pé sem querer e ele meteu um tapa nele sem dó. O lance gerou um cartão vermelho, mas o principal foi a mensagem de "é melhor não encostar em mim". Ele fez o mesmo com esse outro jogador. Ibra puxou o cara em um lance e logo depois de fazer um gol, foi lá dizer umas poucas e boas pra ele. Eu não sei o que ele fez pra provocar o Ibra, mas deu certo, porque até depois do jogo os dois estavam se estranhando. Mas onde ele mais fez esse tipo de lance foi na França. Pelo PSG, Ibra colocava medo nos seus adversários na base da força. É assim que o Ibrahimovic faz uma marcação homem a homem. Sobrou até para os árbitros da Ligue 1. Esse aqui queria dar uma bronca no Ibra, mas o jogador nem sequer se deu trabalho de ir até ele. Mas Ibrahimovic se deu mal quando enfrentou alguns jogadores. Por exemplo, esse baixinho aí que se chama Mavuba. O cara não deixou o Ibra o intimidar e depois de receber um empurrão, partiu pra cima e meteu a mão no rosto do atacante. Lukaku era um dos melhores jogadores da liga italiana quando Ibrahimovic chegou ao Milan, e os dois já brigaram feio. E eu não falo só na bola, tô falando de quase saírem na mão mesmo. O Ibra é gigante e é faixa preta em taekwondo, mas dessa vez ele arrumou briga com um cara bem maior que ele. Lukaku parece um tanque de guerra ambulante. Olha o tamanho desse cara. Por isso, quando os dois se enfrentaram em um dos maiores clássicos do mundo, que é o Inter de Milão versus Milan, o negócio ficou feio. Os dois tiveram que ser segurados, enquanto Lukaku tentava ir pra cima. Ibra simplesmente se afastou. Será que foi medo? Mas o jogador que realmente colocou medo no Ibra não estava em um rival, e sim no seu próprio time. Na sua primeira passagem pelo time rossoneiro, Ibra estava num elenco cheio de estrelas como Alexandre Pato e Robinho, e foi exatamente o Pato que contou essa história em uma entrevista. O brasileiro disse que durante um treino, Ibra levou uma entrada bem feia de um zagueiro chamado Augusto Unievo. Ele era o capitão, acho, da seleção dos Estados Unidos. Unievo estava começando sua carreira em um grande time e nem sequer era o titular. Apesar disso, era um zagueiro gigante. Zagueirão grandão, Só coice, porrada. chute, porrada e bola pra frente. Literalmente, já que ele tem quase 2 metros e é bem forte. Aí o Nievo, o Ibra pegou na bola, o Nievo foi marcar ele. Aí o Nievo, sem querer, pum, bateu no pé do Ibra. Só que o pé do cara desse tamanho... Unievo pediu desculpas pela entrada e o treino seguiu normalmente.
E o Nievo continuou jogando. E a gente entende, o Nievo fez isso, mas não foi na maldade. Ele fez porque tentou pegar a bola. O atacante deu uma tesoura por trás de Onievo, e aí a coisa ficou feia. 2 pés no Nievo, e o Nievo... Pra dar mesmo. Pra dar mesmo. E eu falei, caraca, o que aconteceu? Aí os dois caíram no chão. O zagueiro partiu pra cima do sueco, deu um golpe de judô nele e imobilizou completamente o Ibra. E subiu em cima do Ibra. E segurou o Ibra assim, ó. E levantou o braço. Na hora que ele levantou o braço, para, meu Deus do céu, vai matar esse cara aí, não. Quando ele estava prestes a dar um soco no atacante, o zagueiro respirou fundo e saiu dali. O próprio Ibra conta essa história de um jeito diferente. Em uma entrevista, e também na sua biografia, ele diz que a confusão realmente aconteceu e que Onievo foi o maior cara que ele já enfrentou. Mas quando o zagueiro foi tirar satisfação, ele o pegou pela gola da camisa. Onievo começou a pedir desculpas e a orar. Eu nem preciso dizer que essa parece uma grande mentira. Mas enfim, o que sabemos é que depois da confusão, Ibra quebrou 3 costelas. A coisa ficou feia, mas foi no Barcelona, onde ele fez mais inimigos. Ibra saiu da Espanha com uma má fama e um possível relacionamento escondido. O Piqué deixou Ibra nas cordas, e digamos que eles eram bem íntimos. Essa foto foi tirada por um torcedor que viu os dois depois de um treino, e a broderagem deu o que falar no mundo inteiro. Os catalães tinham acabado de ser eliminados na semifinal da Champions daquele ano, e isso podia ser só um momento em que um colega consolava o outro. Só que os dois estavam tão perto que ficou estranho sem o contexto. Então ele é? No dia seguinte, uma repórter perguntou a Ibra o que tinha acontecido quando o craque chegava no centro de treinamento do Barça. Ela foi bem sutil e respeitosa, perguntando se o Ibra era gay. Ibra ficou indignado com a pergunta e disse: "Vem até a minha casa e eu vou te mostrar o que sou." Ibra, estás enfadado? Casa mia, ti lascio vedere chi è maricone. Ah, vale, pues me vengo a tu casa. Porta tua hermana anche. Estás enfadado. No te enfades, hombre. Uma resposta tão sutil quanto a pergunta. Ele ainda disse: "Aproveite e leve sua irmã." Essa não foi a primeira vez que alguém fez uma pergunta desse tipo ao jogador. Anos antes, ele foi visto encarando o Ronaldo Fenômeno, e muitos levaram para o lado errado. O jogador disse que Ronaldo foi sua principal inspiração, então provavelmente aquele é um olhar de admiração e nada mais. No ano seguinte, Ibra foi para o Milan, e lá tiraram outra foto do jogador, dessa vez com o lateral abate. No fim das contas, não importa as preferências do Ibrahimovic, mas seu silêncio faz com que muitos torcedores achem que ele está escondendo algo. Já o Piqué disse que naquele momento, o atacante tinha o parabenizado por sua biografia, que tinha acabado de ser lançada, e ele deu um abraço e apertou a mão em retribuição. De um jeito ou de outro, dá pra ver que os dois eram muito próximos. Mas se tem um cara que passou a odiar Ibra na Espanha, foi Pep Guardiola. O cara é provavelmente o melhor técnico de todos os tempos, e nem ele conseguiu lidar com a personalidade do Ibra. Na verdade, Guardiola preferiu usar o Messi, que era um ponta-direita como um falso 9, do que tentar colocar o maior investimento do clube até aquela época para jogar. E essa relação ficou entalada na garganta do atacante. Em várias entrevistas, ele criticou Guardiola e perguntou publicamente por que o técnico não o colocava para jogar. Ibra disse que depois de um tempo, o treinador nem sequer falava com ele. E claro, já deu umas declarações mais polêmicas, como por exemplo, dizendo que ele é uma Ferrari e que Guardiola não sabia como dirigir. Ao jornal Marca, ele disse que Guardiola o sacrificou por Messi, mas nunca teve a coragem de admitir. Mas o que gostamos mesmo é quando o sueco passa dos limites de um atacante normal, fazendo gols inacreditáveis. Começando por esse daqui, que pra mim é o gol mais bonito do craque. É um gol de bicicleta, de fora da área, e que encobriu o goleiro e toda a defesa. E não foi contra qualquer time não, o adversário da Suécia era a poderosa Inglaterra. E esse super voleio de calcanhar aqui contra o Napoli. Se liga no golaço que ele fez depois de mandar essa bomba com o pé direito. É um daqueles chutes que pegou na veia. Outro bem parecido foi esse aqui, marcado pelo Milan. Olha aí mais um gol de calcanhar do craque. Mas para muitos, esse foi o gol mais bonito da carreira do craque. Bem no início da sua trajetória como jogador profissional, ele fez essa pintura vestindo a camisa do Ajax. O cara deixou a defesa inteira no chão, antes de mandar a bola no cantinho. Agora me diz aí, qual gol do Ibra mais te impressionou?
Falando nisso, clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela e se impressione com os 10 momentos do Ronaldinho Gaúcho, que chocaram o mundo.